Olá, olá, concurseiros, tudo bem? Meu nome é Danilo Portero, professor de Direito Processual Civil aqui no Aprova Concurso. Nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante no novo Código de Processo Civil, que é o tema da competência. Bom, primeira ideia que a gente tem que ter ao falarmos sobre competência é que competência não se restringe, não se limita somente ao direito processual. A gente fala inclusive de competência a outras esferas do poder, como por exemplo competência ao poder executivo, como competência ao poder legislativo. Então a primeira ideia que a gente tem acerca da competência é que competência significa limitação ao exercício de um poder. Então eu vou ter competência administrativa, vou ter competência legislativa e vou ter a competência para o nosso direito processual. Para o nosso direito processual, aí a gente tem aqui que estudar esse conceito doutrinário. Então veja só, a atividade jurisdicional, para que ela seja exercida de forma eficiente e ordenada, exige uma distribuição do poder por meio de diversos órgãos, de acordo com os distintos critérios normativos que devem estar previamente estabelecidos. Ou seja, a competência para o nosso direito processual é medida da jurisdição, o resultado da combinação entre os distintos critérios de distribuição do poder jurisdicional nos termos do que já foi fixado na ordem normativa. Então veja só, Curitiba aqui atrás de mim, temos lá a terceira vara civil de Curitiba. O juiz vai poder julgar os casos cíveis da terceira vara civil de Curitiba. Vai ser feita a distribuição e o juiz ele vai estar limitado territorialmente, por isso que a gente chama de competência. Então, competência como medida de jurisdição, medida também de limitação de poder. O juiz da segunda vara civil de Curitiba, da quinta, da 16ª, vão julgar os processos que lhe vêm para aquela vara civil que estão lotados, e não de modo geral, tá? Então temos essa questão aí acerca da competência. Quando que no processo civil eu determino a competência? Qual é o momento em que a competência é fixada e eu vou saber que aquele juiz vai ser, regra geral, o julgador do meu processo? Então veja só, o artigo 43 do novo Código de Processo Civil é que vai trazer essa ideia inicial da determinação da competência. Então ele começa lá, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Vamos parar por aqui. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Quando eu sei quando é um, quando eu sei quando é outro. Toda a petição inicial ela é registrada, mas nem toda a petição inicial ela vai ser distribuída. Eu só vou falar de distribuição se eu tiver mais de uma vara, mais de um juiz com competência concorrente. Então, se você vai lá na comarca pequenininha do interior, 5.000 habitantes, vai ter um único juiz lá. Um único juiz para decidir causas de natureza criminal, civil, etc. Se eu tiver mais de uma vara, mais de um juiz, para julgar processos cíveis, aí eu vou falar de distribuição. Então, distribuição é divisão de processo. Então, eu tenho a fixação da competência nesse momento, ou do registro, se eu tenho uma única vara, ou da distribuição, se eu tenho mais de uma vara, mais de um juiz com competência concorrente. Por quê? Porque se eu tiver uma comarca lá que tenha um juiz para julgar processo de natureza civil, outro para julgar processo de natureza criminal, eu vou ter a distribuição? Não. Por quê? Porque são juízes de competência distintas, tá? Então eu só vou ter a distribuição com juízes de competência concorrente quando houver mais de uma vara. Então é esse o momento em que eu fixo a competência, ou registro ou distribuição, se eu tiver mais de uma vara. Muito cuidado, por quê? Porque mudou isso no novo Código de Processo Civil. No Código de 73, qual era o momento da determinação da competência? Quando que eu sabia que a competência foi fixada? Aí ele dizia o Código de 73, no momento da propositura da ação. E aí eu tinha que recorrer a outro artigo do Código de 73 e dizia o seguinte,
momento da propositura da ação é quando a petição inicial é protocolada, o que é diferente do que a gente tem agora nesse novo panorama da nova legislação processual, do novo CPC. Por quê? Porque agora não é protocolo, é registro. O registro vem antes, ou registro ou distribuição. Protocolo, o que acontece? Registra a petição. Protocola antes, depois se registra, ou depois se distribui. O advogado vai lá com a petição inicial, protocola. Depois disso, é registrada, podendo ou não ser distribuída se há mais de uma vara. Então, em verdade, o Código de 73, o momento da fixação da competência, era o momento anterior, era o momento do protocolo. E agora como que fica? Fica no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. E depois o artigo 43 continua, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorrida posteriormente, salvo, ou seja, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Isso aqui é o que a gente chama de princípio da perpetuação da jurisdição, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então aí a gente já tem a súmula de número 58 do Superior Tribunal de Justiça, corroborando essa ideia da fixação da competência. Veja lá o que diz a súmula 58. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Então, se o sujeito deve para o Estado do Paraná, por exemplo, o Estado do Paraná entra com a ação de execução fiscal na cidade de Curitiba, porque é onde o cidadão mora. Depois o cidadão vai lá e vai morar em São Paulo. Será, pessoal, que eu tenho que deslocar a competência, mandar o processo lá para São Paulo? Não. Por quê? Porque são irrelevantes as modificações quanto ao Estado de fato ou de direito. Eu só vou poder deslocar a competência quando? Quando houver a supressão do órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Daqui a pouco a gente já vai trazer um quadrinho bastante bacana, diferenciando competência absoluta de competência relativa. Então aí a gente tem esse princípio da perpetuação da jurisdição, que pode cair na sua prova com o nome em latim, princípio da perpetuatio jurisdictionis, que é aquele princípio que visa evitar que no curso do processo alterações no estado de fato de direito resultem no deslocamento da competência jurisdicional inicialmente fixada, que já foi fixada quando? No momento do registro ou da distribuição. Será que a gente tem exceção? Temos. Quando? Quando o órgão judiciário não exista mais, quando ele for suprimido, ou quando for aqui, houver alguma modificação quanto à competência absoluta, que é matéria, hierarquia e funcional. A gente já vai trazer agora o que é daqui a pouquinho, o que é competência relativa e o que é competência absoluta. Mas somente nesses casos é que eu posso ter aqui, então, a exceção, a mitigação desse princípio da perpetuação da jurisdição. Então, antes de falarmos sobre competência absoluta e relativa, vamos falar um pouquinho aqui acerca de competência por distribuição. A competência por distribuição é matéria de ordem pública, em que o juiz pode conhecer a qualquer tempo no processo. Todos os processos, diz o artigo 284, estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Aqui o código, o legislador, ele poderia ter melhorado. Mais de um juiz com competência concorrente, mais de uma vara. E a distribuição, poderá ser eletrônica, ela é sempre alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Para o juiz da primeira vara civil não ficar com mais processo do juiz da segunda e por aí vai. Por isso que eu faço a distribuição dessa forma. E a lista de distribuição ela deverá ser publicada no Diário de Justiça. Tudo que está em vermelho é novidade no novo CPC. Vamos aí então, eu trouxe um quadrinho bastante bacana para vocês, para diferenciarmos competência absoluta e relativa. Esse quadro aí, se vocês quiserem, imprimam, está no material complementar, que vai aí trazer as principais diferenças acerca do tema. Então veja só, tudo que é absoluto é mais grave, é mais importante que relativo. Então a competência absoluta, eu atendo ao interesse público. Já a competência relativa não, ela atende principalmente ao interesse particular. Então tudo que é absoluto é mais importante que relativo. Absoluto interesse público e relativo interesse particular. A competência absoluta ela pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive
pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou seja, as partes não precisam requerer para o juiz pode reconhecer de ofício. E ainda eu posso desconstituir a competência absoluta por meio de ação rescisória. Veja que importante, depois que transitou em julgado o processo, acabou o processo, não cabe mais recurso, eu posso ainda ali daqui a 2 anos ajuizar a ação rescisória e se, por exemplo, o juiz do trabalho julgou o processo que era para o juiz cível julgar, o que eu posso fazer? Eu posso entrar com a ação rescisória para rescindir aquela sentença de mérito. Tá? Então veja que importante é a competência absoluta. Já a relativa não. A relativa, ela somente pode ser arguída pelo réu e agora no novo Código de Processo Civil não é mais como exceção de incompetência. É dentro da contestação como matéria de preliminar. Preliminar de contestação, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de perder a faculdade de alegar essa incompetência relativa e sob pena aqui de prorrogar a competência do juízo. Tomar cuidado aqui porque a gente tem exceção a essa regra, uma pequena exceção a essa regra. Veja, antes da citação, antes do réu ser citado, a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada ineficaz de ofício pelo juiz. Por quê? Porque nem houve citação ainda, que declarada a competência para o juízo de domicílio do réu. Depois da citação, o réu ele deve declarar a abusividade na contestação sob pena de preclusão. Então, o que seria esse contrato de adesão? Contrato de adesão são aqueles contratos em que eu não tenho paridade, igualdade na negociação. Então, contrato de telefonia. Fui lá adquirir um plano de telefone, eu moro em Curitiba aqui atrás, ó. E daí o contrato de adesão, que é aquele contrato padrão trazido pela empresa telefônica, dizia que eventual conflito daquele contrato deveria ajuizar a ação lá no Rio de Janeiro. Pô, isso aí é uma cláusula abusiva, uma cláusula que elege o foro, elege aonde eu vou ajuizar a ação, abusiva, em um contrato de adesão. Por isso que a gente tem essa regrinha aí. Muito cuidado, por quê? Porque a incompetência absoluta ou relativa agora no novo Código de Processo Civil, ambas serão alegadas dentro da própria contestação como matéria preliminar, tá certo? Então não existe mais exceção de incompetência. No Código de 73, como que funcionava? Código de 73, o réu apresentava a contestação e aí ele alegava alguma incompetência relativa, sei lá, quanto ao território. A ação deveria ter sido ajuizada em Curitiba, foi ajuizada em Paranaguá, perto de Curitiba. Daí ele vai, o que ele fazia no Código 73? Apresentava a contestação e apresentava uma outra petição chamada exceção de incompetência. Agora facilitou a vida dos concurseiros, né? Agora, tanto competência absoluta como relativa, não há mais a confusão em prova, tanto a competência absoluta ou relativa dentro da própria contestação como matéria preliminar. A competência absoluta, veja só, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. E isso vale também para a competência relativa, tá certo? Se tiver alguma violação quanto a um critério de competência absoluta ou relativa, tanto faz, não é tudo que vai ser nulo no processo. Não é tudo que vai ser nulo no processo. É o juiz competente, o juízo competente agora, que vai dizer o que pode ser aproveitado ou não. A competência absoluta, por atender a um interesse público, as suas regras não podem ser alteradas pela vontade das partes. Já a relativa atende ao interesse particular. Então as partes podem sim modificar as suas regras, tanto pela ausência de alegação e contestação, porque aí precluirá, perderá o direito, bem como pelo foro de eleição, salvo aquela exceção ali que a gente viu. Não pode ser alterada nem pelas partes, nem por conexão ou continência a competência absoluta. Já a relativa pode sim ser alterada por critério de conexão ou continência, que a gente já vai ver o que é. Competência absoluta, então a gente tem que saber isso aí, tá, pessoal? Competência absoluta é a competência em razão da matéria, da pessoa e da função. Competência funcional. Competência relativa é competência territorial e valor da causa. Então, territorial e valor da causa, que não for territorial e valor da causa, vai ser competência absoluta. Algumas anotações importantes aqui no novo Código de Processo Civil acerca da matéria. Então, veja só.
A incompetência agora, como a gente viu, vai ser alegada sempre na própria contestação, como matéria preliminar. O Ministério Público, se ele atuar no processo como fiscal da ordem jurídica, artigo 178, ele pode alegar incompetência relativa, tá? Não é em todo e qualquer caso que ele vai participar, mas no caso em que ele intervir como fiscal da ordem jurídica. E aí aquilo que a gente já viu ali no quadro, incompetência absoluta ou relativa será alegada como preliminar de contestação e salvo decisão judicial em sentido contrário, em regra, conservam-se os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Critérios de determinação. Então veja, a gente tem um critério objetivo. O critério objetivo, ele vai determinar a competência em razão dos elementos da ação. Cuidado, elementos da ação não é a mesma coisa que condições da ação. Condições da ação nem mais se fala no novo CPC. Então quais são os elementos da ação? Partes, pedido e causa de pedir. Bom, partes. A competência fixada em razão das partes é fixada em razão da pessoa. Então, em razão da pessoa, matéria e funcional é competência absoluta. Por exemplo, se eu tenho a União como autora ou como ré no processo, aonde que o processo vai tramitar? Na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Na Justiça Federal. Então aí eu tenho um critério de competência absoluta. Pedido. A competência fixada em razão do pedido é aquela fixada em valor da causa, em razão do valor da causa. Tá? Então, território e valor da causa, lembrar que é competência relativa. Por exemplo, na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, eu não posso ultrapassar o valor da causa de 40 vezes o salário mínimo. Tá? Então aí temos um típico exemplo da competência fixada em razão do valor da causa, portanto relativa. Competência fixada em razão da causa de pedir. Causa de pedir, a gente tem aqui então a competência fixada em razão da matéria. Matéria, pessoa funcional, competência absoluta. Por exemplo, eu vou ajuizar matéria que trate sobre relação de trabalho na Justiça do Trabalho. Matéria que trate sobre questão civil na Justiça Civil, na Vara Civil. Tá? Então, por exemplo, aqui a Justiça do Trabalho se envolver relação trabalhista. Critério funcional, o que a gente falou? Matéria, pessoa funcional é o quê? É competência absoluta. E o critério funcional é a distribuição da função processual entre os diversos órgãos jurisdicional, portanto, competência absoluta. A competência funcional ela pode ser vertical ou horizontal. Vertical é fácil, né? É fácil de visualizar. A gente tem lá o Tribunal de Justiça, por exemplo, e o juiz de primeiro grau lá da Vara Civil. Então tem a distribuição da função processual de forma vertical. Competência funcional horizontal a gente vai ter lá no processo penal, no Tribunal do Júri. Tribunal do Júri como que funciona? Para quem nunca foi na vida, recomendo uma vez na vida que você vá no Tribunal do Júri, importante, um dever cívico, não funcionar como jurado, mas ir lá, fica aberto ao público, né? Vai lá assistir, muito emocionante. Então veja só, não trabalho com processo penal, mas recomendo isso, né? Não sei porquê, os processualistas do penal aí não devem gostar muito, mas enfim, é uma experiência a ser vivida. Como que funciona lá? Lá você tem um conselho de sentença, que são jurados, né? Você tem os jurados e você vai ter lá o juiz. Os jurados vão dizer se absolve ou se condena e o juiz, veja, estão na mesma horizontalidade. O juiz diz quanto tempo que o sujeito vai, qual que é o regime, se é de prisão, se é semiaberto, se é aberto. Isso que o juiz... Eles estão numa mesma hierarquia, não tem verticalização. Tá? Por quê? Porque da decisão eu posso levar ainda para o tribunal. Então essa seria aqui a competência funcional horizontal. E por fim um critério territorial, lugar onde as causas devem ser analisadas. A regra é que a competência territorial ela é relativa. Pessoal, aqui não tem muito segredo. Competência territorial é um tema que cai bastante em prova. E como que ele cai? Cai literalidade. Então a gente tem que estudar o artigo 42 ao artigo 53 do novo Código de Processo Civil. Por exemplo, ação de alimentos. Ação para cobrar pensão alimentícia. Diz o código que deve ser ajuizada no foro do domicílio do alimentando. Como que pode aparecer na sua prova? Do alimentante. Alimentando é quem está pedindo alimentos. Então, se a mãe mora em Curitiba, a ação vai ser ajuizada em Curitiba. Tá? E não em outro lugar.
regra geral. Tá? Então é isso que diz o Código de Processo Civil, aonde devem ser ajuizadas as ações. Então não tem por que a gente ficar lendo todos esses artigos, tem que ler, fica como tarefa complementar, artigo 42 ao 53. Vamos trabalhar aqui acerca das novidades, tá? Então vamos trabalhar acerca das novidades. Primeira novidade acerca de competência territorial está lá no artigo 52 do novo Código de Processo Civil. Essa regra a gente já tinha, essa regra parecida para a União, e agora passa-se aí para o Estado ou o Distrito Federal. Então veja, é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que quem é autor, Estado ou Distrito Federal. E se o Estado ou o Distrito Federal for o réu e não o autor, se ele for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou ainda no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Então veja como é a literalidade que cai em prova, tá? Então, cuidado, essa regra a gente já tinha para a União e agora emprestou para os estados. Outra novidade importante, artigo 53. Para aquelas ações de Estado civil, a gente chama de ação de Estado, ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, o Código de 73, ele falava que a ação deveria ser ajuizada no foro de domicílio da mulher. Então tinha uma ação de divórcio e ajuizava a ação no foro de domicílio da mulher, onde que a mulher morava. Cuidado, por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, ele muda isso, tá? Não temos mais inferioridade de homem e mulher, não tem por que ter essa distinção. Então o que o Código faz? O Código ele vai privilegiar os interesses do incapaz, tá? A proteção do incapaz e não do marido e da mulher. Então aí a gente tem, ó, para essas ações, primeiro vai ser no domicílio do guardião do filho incapaz. Então quem que ficou com a guarda do filho incapaz? Ou do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então veja, não é do marido nem da mulher, do último domicílio do casal. Ou ainda do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então muito cuidado, que isso aqui mudou, não é mais no foro do domicílio da mulher. Eu vou partir aí primeiro para o interesse do incapaz. Se não tiver incapaz, aí eu vou para o último domicílio do casal, porque eu não tenho distinção entre homem e mulher, e depois eu vou para o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Outra novidade, do lugar da residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Então cuidado, isso aqui a gente não tinha no Código de 73. Se o idoso vai entrar com uma ação para proteger um direito seu como idoso, e não qualquer ação, seu como idoso, aí ele vai aqui para essa questão do lugar da sua residência. Cuidado, isso para ação individual. Se for ação coletiva dos direitos dos idosos, aí eu tenho que buscar o Estatuto do Idoso que diz local do ato ou do fato. Beleza? Então cuidado que isso aqui a gente não tinha, e a gente não tinha também essa alínea F. Então inciso 3, alínea F, da sede da serventia de notas ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então cartório de notas, cartório de registro, se tiver algum probleminha lá e eu precisar entrar com a ação, aonde que vai ser? Na sede da própria serventia, ou seja, do próprio cartório de notas ou de registro. Sobre modificação de competência, a gente viu que somente a competência relativa que pode ser alterada, tanto pelas partes, também como pela conexão ou continência. O que é conexão ou continência? Então, conexão é quando eu tenho duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E o que é continência? Continência é quando entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, somente a competência relativa é que pode ser alterada por conexão ou por continência. E para finalizar essa aula, conflito de competência. A gente tem 3 tipos de conflitos. Conflito de competência positivo é aquele que ocorre quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Então, eu tenho lá processos que chegaram parecidos, ele fala, não, eu sou competente, não, eu sou competente. Então, isso é um conflito de competência positivo. Vai ser distribuído para o tribunal, o relator vai dizer quem que é o competente. E o conflito de competência negativo? Isso é o mais fácil de acontecer, né? Muito processo, quem que vai ficar falando que é competente? Então,
Brincadeiras à parte, conflito de competência negativa é aquele que ocorre quando 2 ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Aí é importante porque isso a gente não tinha no Código de 73, atribuindo um ao outro a competência. E por fim, quando entre 2 ou mais juízes surge controvérsia, dúvida, acerca da reunião ou da separação de processo. Pode ser por conexão, pode ser por continência também. Quem que pode suscitar conflito de competência? Partes, Ministério Público e o juiz é que podem suscitar conflito de competência. Principal mudança no novo CPC acerca do conflito de competência é que o Ministério Público ele não precisa intervir em todo e qualquer conflito de competência. O Ministério Público ele só vai intervir naqueles conflitos de competência se for caso de sua intervenção. Aqueles casos lá do artigo 178, interesse de incapaz, litígio coletivo pela posse de terra rural, urbana, interesse público, aqueles casos lá do artigo 178. O Código de 73 falava que o Ministério Público deveria ser ouvido em todo e qualquer conflito de competência. Agora não mais, somente naqueles casos de sua intervenção, ou seja, nos casos do artigo 178. E também a outra mudança que a gente teve no novo CPC, tivemos apenas essas duas. A outra mudança é que o relator, então, é distribuído para o tribunal. Um relator ele pode julgar de forma monocrática, ou seja, sozinho, não precisa levar para a sessão por meio de acórdão com outros desembargadores. Ele vai lá sozinho. O que ele faz? Ele pode julgar monocraticamente se a sua decisão estiver em conformidade com súmula do STF ou do STJ, ou estiver lá baseada em uma decisão de recurso repetitivo ou assunção de competência, que são instrumentos no novo Código de Processo Civil para uniformizar a jurisprudência. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Sobre competência, era isso que a gente precisava fazer, era isso que a gente precisava estudar. Cuidado! Faça a leitura complementar do artigo 42 a 53. Competência territorial é um tema bastante cobrado em prova. Grande abraço e até mais!